Olá, tudo bem? Eu sou Ana Paula, eu sou terapeuta de Theta Healing e eu vim aqui pra gente conversar um pouquinho a respeito da escolha que fiz através do Theta Healing me tornar um pouco melhor. Melhor em que sentido? No sentido de aceitação. Aceitar que eu preciso expandir a minha consciência, aceitar que a minha realidade ela vem através do que eu vibro, do que eu falo, do que eu penso. E dentro do meu coração, esse processo iniciou em 2018. Eu estava passando inicialmente por alguns problemas emocionais em relacionamento com o meu parceiro, profissionalmente, financeiramente, várias coisas que eu entrei num processo de dor e com o autoconhecimento eu me achei. Eu fui encontrando algumas respostas, fui conhecendo pessoas maravilhosas e eu resolvi, teve tudo desde 2018. Eu venho estudando, só que a minha intenção sempre foi somente a cura, só isso, só cura, descobrir o porquê que as coisas acontecem comigo dessa forma, entender o porquê que acontece isso não só comigo, mas com a minha família toda, né? Ou amigos, familiares que têm e que têm a mesma dificuldade, né? Entender que todo mundo passa pelo mesmo processo. E aí, ao mesmo tempo que eu via a minha dor, eu via a dor do outro. E eu falei, nossa, que estranho, né? É engraçado isso, né? E aí eu fui cavocando, procurando, buscando. E fiz curso de autodesenvolvimento. Fiz várias coisas. Aprendi o valor da meditação. A minha vida mudou bastante quando eu iniciei o processo de meditação. Colocar a meditação na minha vida todos os dias, de manhã e à noite, assim que eu acordo. Às vezes eu tinha que acordar às 5 da manhã para poder. Eu entrava trabalhar às 7h30, 8 horas, às vezes até um pouco mais tarde, mesmo assim. Eu tinha esse processo de acordar às 5 da manhã para eu poder meditar e me alinhar com a minha verdade, né? E aí eu fui indo. Só que, conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que a minha cura, ela vem através do processo mesmo que eu tenha todas as ferramentas na mão, que nem agora eu tenho essa ferramenta do Theta Healing, que é maravilhosa, que a gente consegue ressignificar várias coisas com a energia do Criador, né? Quando você se alinha, né, em estado meditativo, a gente obtém respostas, a gente obtém resultados um pouco mais rápido, né, do que aqui no plano físico. Porque o plano mental é o que coordena, né, é o que manda em tudo, né? E mesmo com a ferramenta, ainda assim, eu tenho a necessidade de estudar. Eu estudo todos os dias, E isso foi criando assim uma paixão tão grande, que não tem um dia que eu não acorde e queira estudar, e queira saber mais, e conhecer mais, e estudar mais. E essa ferramenta, ela me proporciona poder compartilhar com os outros, porque antes eu estudava, só que ele ficava para mim, era difícil encontrar alguém assim no meu meio de trabalho, na minha família, que tinha a mesma, vamos dizer,
queria acompanhar isso, queria que tinha essa mesma vontade de saber o que tem além do que a gente vê, né? Do algo que a gente não vê. E aí é um processo solitário. É um processo solitário. Na internet tem pessoas maravilhosas que trabalham com isso, e então foi o que me consolou, porque era algo que eu tinha dentro, falava, nossa, mas por que a gente tem que sofrer tanto com algumas coisas, e sendo que dentro de mim, desde que eu era pequena, eu acreditava que não precisava ter sofrimento. Sempre acreditei nisso. Sei lá, às vezes quando eu falava, por exemplo, eu lembro quando eu era pequena que eu falava que eu queria alguma coisa e, ai, não tem, não tem dinheiro ou não tem alguma coisa. Eu falo, nossa, mas por que não tem? Mas, não sei, acho que dentro de mim ficou algum registro de que tudo é possível. E tanto que às vezes as minhas irmãs maravilhosas, que eu amo tanto, elas falavam assim, ai, você é um ET, só pode, você não vive nesse mundo. E aí quando eu entrei assim, de cabeça nisso, foi, nossa, eu me achei. Essa é a realidade, eu me achei. Porque é algo que, nossa, desde criança, eu sempre, sabe, porque sofri, é tudo sofrido, não pode isso, não pode aquilo, e aí fui guardando, falei, mas, oxi, então tá. Então eu guardava para mim todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, tudo que eu almejava ficou lá, abafado. E hoje em dia não, hoje em dia eu entendo que tudo que está na minha vida é reflexo do que eu tenho aqui dentro. E, e essa ferramenta ela serve para mim trabalhar todas essas emoções que a gente tem, né? Todos esses sonhos que a gente quer conquistar. Eu tenho milhares de sonhos para conquistar. Eu tenho, nossa, muitos sonhos, muitos sonhos. Meu marido acha que eu sou doida. Tem hora que ele fala, nossa, você não vive nesse mundo. E realmente, se for para não viver nesse mundo e eu ser infeliz, eu prefiro viver no meu mundo dessa forma, porque assim, graças a Deus que eu consegui entender que isso é um processo, né? Que o que eu vejo no meu físico é só um reflexo do que eu aprendi, do que eu absorvi de quando eu era criança, algo que já veio no meu DNA, né? Já veio junto comigo, já acompanha desde sempre. Então são coisas que a gente tem que olhar. Se a gente não olhar, vai ficando. Então, o intuito desse canal é quando eu tiver. A minha intenção é passar um pouco dessa ferramenta, né, em algumas coisas práticas, mas é um processo do meu desenvolvimento. Conforme eu for me desenvolvendo ou conhecer alguma prática, alguma coisa assim, meu intuito é trazer para vocês, porque assim eu compartilho meus aprendizados. E para quem tem interesse em uma sessão, a gente pode. Tem um link na minha bio aqui, que é só clicar e aí você manda uma mensaginha para mim pelo WhatsApp. E aí a gente conversa, certo? O que se baseia nessa sessão de Theta Healing? Muita gente sabe como funciona, muitos não sabem. O que seria o Theta Healing? É um processo de cura através da meditação. Nós entramos em estado Theta, que são as ondas cerebrais que a gente consegue acessar através da meditação, e nessa meditação a gente vai trazendo as questões que nós precisamos trabalhar. Então, vai vindo as respostas, a gente vai trabalhando dentro do que for vindo. E são curas de todos os aspectos. São várias ferramentas, são várias coisas que a gente pode trabalhar ao longo do período. Eu vou trazendo
cada técnica, o que ela faz e o que ela traz de benefício para vocês, tá? Por enquanto é isso. Se tiverem alguma dúvida, manda uma mensaginha no direct. E é isso. Obrigada. Beijos.